Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Hoje nós vamos estudar um assunto super especial. Fique conosco que nós vamos orar e já vamos iniciar. Por favor, irmã. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um amanhecer, Amém. por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Pai nosso. Reconhecemos que nós não somos dignos de tanto amor. É verdade. Mas nós vivemos seguros, meu Pai. Por quê? Porque nós sabemos que nós podemos contar Amém. com o seu amor e a sua presença em nossa vida. Amém. Deus bendiga. Continue conosco aqui, aumentando a cada dia o nosso desejo de continuar aqui juntos com a Daiane, aprendendo, Senhor, aumentando o nosso conhecimento cada vez mais e mais. Amém. Ajude, Senhor, o restante dos nossos irmãos com a curiosidade de participar junto conosco e assim eles aproveitar, Senhor, toda essa oportunidade. Amém. Continue conosco, meu Deus. É no doce nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada. Hoje nós vamos estudar um assunto super especial que precisa ser compreendido. E eu confesso que tem sido muito especial para mim aprender a cada dia. E só fazendo uma pequena recapitulação do que nós estudamos ontem. Ontem nós vimos que Jesus, quando ele voltou para Galileia, logo que ele voltou, que os fariseus, eles vieram incomodar Jesus. Só que dessa vez eles não vieram sozinhos. Nós vimos que os fariseus trouxeram também os saduceus. E eles queriam que Jesus realizasse sinal, maravilhas ali, milagres fora do contexto. E pelo contexto que nós lemos na história de ontem, nós vimos que se caso Jesus não realizasse aquilo que eles queriam, que eles iriam desmerecer toda a obra que Jesus já tinha realizado até aquele momento. Só que nós vemos que Jesus, ele não se preocupa com isso. Jesus, ele não se preocupa em atender, em confrontar. Ele não se preocupa em não ter que confrontar as autoridades. Ele se preocupa em fazer aquilo que ele veio para fazer. E ele não muda. Jesus, ele não muda. Então, nós vemos que mesmo que essas autoridades da época queriam que Jesus fizesse isso, senão o ministério de Jesus correria perigo, Jesus, ele não se preocupa, ele não se submete a isso. E ainda, além de não fazer aquilo que os fariseus e saduceus estavam pedindo, ainda chama aquela geração, chama eles de raça, de geração perversa e adúltera. Porque aquelas pessoas, elas não eram capazes, essas pessoas, elas não eram capazes de perceber as coisas espirituais e nem estavam dispostas a serem leais a Deus. Preste atenção nisso, olha. Quando Jesus chama essa geração de geração perversa, é porque essas pessoas, elas não estavam conseguindo, elas não eram capazes de perceber as coisas espirituais. Preste atenção nisso, porque isso vai estar totalmente relacionado com o que nós vamos estudar hoje. E no relato de ontem, nós podemos ver que Jesus, ele não vai realizar sinais apenas para satisfazer as nossas curiosidades, ou apenas para colaborar com as ideias e hipóteses que nós criamos. Jesus, ele vai fazer sinais quando houver fé e quando houver necessidade genuína. É isso, é dessa forma que Jesus, ele atua. E hoje nós vamos continuar estudando um pouco sobre esse desafio que Jesus tinha para ensinar os seus discípulos a cosmovisão correta da sua obra, ensinar as lições espirituais corretas. Então, nós vamos ver um pouquinho do que Jesus passou para tentar ensinar algumas lições espirituais para os seus discípulos. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão participando pelo Instagram, que estão assistindo agora, que também vão assistir depois. Se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14.
Este relato de Marcos nós também encontramos em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 5. Vamos ler o seguinte. Diz o seguinte, olha. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam e não compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? E quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Gente, eu fico pensando na paciência de Jesus, porque ele tinha que combater os ensinamentos ali dos fariseus e lidar com toda aquela contrariedade daquelas pessoas e ainda tinha que ensinar os seus discípulos a tentar compreender as coisas corretas, as coisas de forma correta. E a primeira coisa que Jesus ele fala aqui, ele está tentando ensinar verdades espirituais que são importantes para a obra que os discípulos viriam a fazer, para a cosmovisão correta deles da missão. E a primeira coisa que Jesus fala para eles é o seguinte, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que Jesus estava dizendo sobre fermento aqui? Todas as vezes na Bíblia que Jesus ele utiliza a palavra fermento, ele quer dizer sobre os ensinamentos, sobre as doutrinas. Então aqui, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para tomarem cuidado com as más influências que os fariseus, que os saduceus e que a autoridade da época vinha tendo sobre eles, que era Herodes. Eu não sei se vocês se lembram, mas Herodes foi a pessoa que mandou matar João Batista. Jesus estava chamando a atenção para o mundanismo e o caráter indeciso que Herodes tinha. Herodes permitiu que João Batista fosse decapitado, fosse morto por influência de uma mulher, por influência de uma pessoa. Como que isso aconteceu? Depois que a filha da sua esposa, que era Salomé, dançou para ele ali publicamente, ele prometeu que daria para ela qualquer coisa que ela pedisse. Então ela, sob a influência da sua mãe, que não gostava de João Batista, pediu para que Herodes decapitasse, trouxesse a cabeça de João Batista em uma bandeja. E sabe o que aconteceu? Herodes, ele tinha um caráter indeciso. E porque ele tinha um caráter indeciso, que não era um homem firme, ele fez exatamente o que ela tinha pedido. E Jesus aqui, ele está chamando a atenção dos seus discípulos para não serem assim como Herodes, para não se deixarem influenciar por qualquer coisa, para não serem indecisos, mas para terem um caráter firme, assim como Jesus. Mesmo que Jesus corresse o risco ali de ser maltratado, de ser rejeitado, ele não mudava porque ele tinha um caráter firme, ele tinha princípios que norteavam as ações que ele fazia. E ele estava chamando a atenção dos seus discípulos para estarem dispostos a qualquer coisa por aquilo que eles acreditavam. O texto paralelo de Mateus, nós vemos que em vez de fariseus, o texto utiliza a palavra saduceus. Os saduceus eram pessoas totalmente políticas. Eles eram líderes religiosos, mas eles estavam preocupados com a influência que os poderosos tinham. E eles estavam preocupados em receber o favor de pessoas que tinham poder. Eles procuravam ali o favor dessas pessoas que tinham poder. E elas eram apegadas, esses saduceus eram totalmente apegados às coisas mundanas.
Eles não se preocupavam se aquilo que eles estavam fazendo estavam apenas de acordo com o que a palavra pregava. Mas se aquilo ia contrário à influência dos poderosos da época, eles deixavam de fazer. Então, Jesus aqui está chamando a atenção dos seus discípulos para não agirem como os saduceus, para ficar esperando o favor das autoridades e muito menos se apegarem às coisas desse mundo. Só que sabe o interessante? Que os discípulos eles não entendiam nada do que Jesus estava tentando ensinar. Jesus estava falando de uma coisa que era totalmente importante para aquilo que eles estavam fazendo. Só que os discípulos ali com um pão na mão estavam achando que Jesus estava falando sobre aquele pão. E ele fala assim, nossa, Jesus está falando isso porque a gente trouxe um pão só. Olha que nós trouxemos um pão. E olha, eu vou falar bem a verdade. Eu admiro muito a paciência de Jesus em ensinar os seus discípulos. E admiro muito a paciência que Jesus tem conosco. Porque quantas vezes ele está querendo nos ensinar lições preciosas, lições espirituais, a gente está como esses discípulos, achando que Jesus está preocupado com aquilo que a gente tem em mãos. E Jesus aqui, ele chama atenção para os discípulos, para a atenção dos discípulos, para os discípulos se lembrarem das coisas que Jesus já tinha realizado. Jesus fala assim, vocês estão preocupados em ter apenas um pão? Vocês não se lembram do que eu fiz para aquela multidão de 4.000 pessoas? Quantos pães nós tínhamos à nossa mão? Vocês não se lembram quantas pessoas eu alimentei quando tinha as nossas mãos apenas 5 pães? E ainda Jesus fala assim, vocês não se lembram quanto que sobrou? Quanto que vocês recolheram? E os discípulos aqui, eles participam respondendo, olha, quando nós alimentamos ali com 5 pães, apenas aquela multidão de 5.000 homens, que era de aproximadamente 10.000 pessoas, nós recolhemos 12 cestos. E quando nós alimentamos aquelas pessoas com apenas aqueles 7 pães, nós recolhemos 7 cestos. Então Jesus ali está falando assim, olha, não se preocupe com o que vocês têm em mãos. Eu não estou falando disso aqui, porque se isso for pouco, eu posso multiplicar. Eu não estou falando isso, eu estou falando sobre outras coisas. Preste atenção. Vocês têm pouca fé. Vocês não estão compreendendo o que eu estou falando. Jesus aqui, ele estava tentando ensinar para os seus discípulos algo muito importante para eles. Só que eles estavam preocupados com coisas insignificantes. Eles estavam preocupados com coisas completamente insignificantes. Quando Jesus fala aqui, quando ele se refere ao fermento de Herodes, ao fermento dos fariseus, Jesus estava falando para os seus discípulos tomarem cuidado com as doutrinas e com os ensinamentos que os fariseus, os saduceus e as autoridades da época estavam ensinando. Assim como o fermento, quando nós colocamos na massa, ele se mistura com a massa e a gente já não pode separar e aquilo inflama a massa, infla a massa. Da mesma forma, os princípios que um homem aceita na sua vida permeia a sua vida. E essa comparação de fermento com os ensinamentos é aplicável tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então Jesus aqui está chamando a atenção dos seus discípulos e fala assim, olha, toma cuidado. Cuidado com os ensinamentos das autoridades, que as autoridades estão ensinando. Cuidado com os ensinamentos que os fariseus e os saduceus estão ensinando. Não permita que isso entre na sua mente, porque se isso entrar na sua mente, vai ser como uma massa de pão, vai levedar, vai inflar e vai ser impossível separar. Jesus aqui está falando, chamando a atenção tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. O espírito, os ensinamentos e o caráter dos líderes religiosos que eram revelados na vida deles por meio da hipocrisia, por meio do orgulho, da ostentação, do formalismo. Isso iria afetar de forma inevitável a vida de todos aqueles que aceitassem aqueles ensinamentos. Então, mais tarde nós vemos também lá em Mateus 23 que Jesus ele vai comparar essa hipocrisia dos fariseus e saduceus novamente com fermento. Só que os discípulos eles interpretavam mal os ensinamentos de Jesus. Eles eram lerdos.
sabe? Jesus, ele não chama aqui de lerdo, né? Mas ele fala assim, por que vocês são tardios em compreender? Por que vocês não compreendem? Por que lendo vocês não compreendem? Por que ouvindo vocês não compreendem? Eles assim, ó, acharam que Jesus estava falando assim para eles, ó, cuidado para vocês não comprarem pão de pessoas que são saduceus e fariseus. Era isso que os discípulos estavam pensando. Eles estavam compreendendo totalmente contrário, porque eles estavam preocupados com o que eles tinham à mão. Eles estavam preocupados ali, ó, com aquilo. Só que Jesus estava tentando ensinar para eles algo além. Verdades eternas, verdades espirituais. Os discípulos eram demorados em raciocinar da causa para o efeito. Eles eram demorados em compreender as verdades espirituais. Por isso que Jesus chama a atenção deles e fala assim, olha, por que vocês estão discutindo entre si? Por que vocês não compreendem? E fala assim, olha, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Em Mateus nós lemos isso, que Jesus chama seus discípulos de homens de pequena fé. Até agora, todos os milagres que nós vemos que Jesus fez, nós vemos que o elemento principal foi a fé. O elemento indispensável para que Jesus realizasse milagres. Para todos aqueles milagres que Jesus realizou, que nós estudamos até agora, nós vimos que a fé foi um elemento indispensável. Só que nesse relato aqui, quando Jesus está querendo ensinar verdades espirituais para os seus discípulos, nós vemos que ele chama a atenção dos seus discípulos para a necessidade de fé. A fé é necessária para a percepção da verdade espiritual. Por isso que ele fala, homens de pequena fé. Parte da dificuldade que os discípulos tinham em compreender, em perceber ali as verdades que Jesus estava tentando ensinar a eles é porque eles não tinham fé suficiente. E também porque eles não conheciam ali, eles não percebiam o verdadeiro caráter dos fariseus. Eles consideravam que esses líderes religiosos eram aquilo que eles aparentavam ser, não pelo que eles realmente eram, porque eles não tinham compreensão espiritual. E nesse episódio, embora vemos a paciência de Jesus em tentar ensinar os seus discípulos, nós vemos aqui ele relembrando várias evidências do seu poder. Jesus aqui ele relembra todas as coisas que ele já fez e os milagres que ele já fez para que aquilo aumentasse a fé dos seus discípulos, para que eles deixassem de ser tão lerdos, tão lentos em perceber as verdades espirituais. E eu não sei se vocês perceberam quanta similaridade desse relato conosco hoje. Nós também nos consideramos como discípulos de Jesus, mas quantas vezes Jesus está tentando nos ensinar verdades espirituais e nós interpretamos de outra forma? Nós interpretamos de uma forma que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está tentando nos ensinar. E assim como Jesus chamou a atenção dos seus discípulos no passado, ele está chamando a nossa atenção hoje. Ele está falando para nós não nos deixarmos influenciar pelas ideias que são contrárias às coisas que ele está nos ensinando, pelas ideias, pelas práticas que são contrárias às coisas que estão reveladas na sua palavra. Mesmo que essas ideias estejam sendo disseminadas por pessoas influentes, mesmo que essas ideias estejam sendo ensinadas por autoridades, Jesus está chamando a nossa atenção para rejeitarmos essas ideias e para reajustarmos a nossa cosmovisão do que é realmente ser um discípulo dele. Qual é o propósito de nós sermos discípulos de Jesus? A nossa glória não está nessa terra. A gente não vai receber bens materiais por nós seguirmos a Jesus. A nossa vida não vai ser, muitas vezes a nossa vida não vai ser melhorada. Muitas vezes a gente não vai receber aquelas coisas que nós queremos, mas nós precisamos. Ele está nos convidando a nos lembrarmos de todas as maravilhas que ele já realizou na nossa vida, para que a nossa fé seja fortalecida e para que nós consigamos compreender as coisas espirituais que ele quer nos ensinar. Eu quero convidar vocês para nós fecharmos o nosso estudo de hoje a
abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 12. Abram a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2 e grifem esta passagem na Bíblia de vocês para nós não esquecermos. Ela diz o seguinte, Romanos 12, capítulo 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, hoje nós estamos sendo convidados a não vivermos conforme os padrões que têm sido disseminados, mas pela fé permitirmos que a nossa mente seja renovada pelas verdades da palavra de Deus, para sermos transformados. Só assim, quando nós permitirmos isso, de sermos transformados, da nossa mente ser renovada, só assim nós experimentaremos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando vemos quem os discípulos eram, quando eles foram chamados por Jesus e quem eles se tornaram, nós nos enchemos de esperança. Mesmo que agora nós sejamos lerdos em compreender as coisas que Jesus está tentando nos ensinar, a esperança para nós, se nós permanecermos aprendendo com Jesus todos os dias. Aqueles discípulos, ao aprenderem com Jesus, eles não se conformaram com os padrões da época, mas eles permitiram que Deus transformasse eles pela renovação da mente deles. E nós vemos que eles experimentaram a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E é esse convite que Jesus está fazendo para nós hoje. Que assim como esses discípulos, que nós permaneçamos aprendendo de Jesus todos os dias, permitindo que Ele continue a obra que Ele começou em nossa vida. Vamos orar? Vamos pedir que Jesus nos ajude a permanecer ao lado dEle e pela fé nós aprendamos todas as verdades espirituais que Ele quer nos ensinar. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por tantas coisas que o Senhor está tentando nos ensinar. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem paciência conosco e a cada coisa que acontece na nossa vida, a cada episódio da nossa vida, o Senhor sempre vem ao nosso lado, tentando nos ensinar verdades eternas. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que nós somos demorados, pela lerdeza nossa, Pai, e nos preocuparmos tanto com as coisas aqui, do aqui e agora, e não permitirmos que o Senhor nos ensine. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, por favor, tenha misericórdia de nós, e continue, ó Pai, continue insistindo conosco, continue nos ajudando a permanecer ao teu lado, para que assim como aqueles discípulos, ó Pai, nós tenhamos a nossa vida renovada, a nossa mente renovada, para que nós tenhamos a nossa vida transformada pelo teu poder, e para que nós experimentemos a boa, a agradável e perfeita vontade que o Senhor tem, ó Pai, a tua vontade. Nós nos colocamos em tuas mãos. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã.